Vamos ver como é que funciona o switch case na carga do script, tá bom? O switch case nada mais é que um teste, tá? É como se fosse um if, né? Só que ele é mais performático, tá? Porque você consegue colocar mais condições dentro dele. Como é o funcionamento dele? É bem simples, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Você tem a carga de dados, tá? Eu vou dar aqui uma carga de dados de uma linha apenas. Vou dar aqui, first one. Depois eu vou pegar o teste que eu quero e jogar em uma variável. Então, por exemplo, eu quero saber quantas linhas foram carregadas aqui nesse primeiro load de dados, tá? Então vou colocar aqui a minha variável. Let v linhas igual número de linhas da tabela ft. Agora eu vou fazer o meu teste, que seria o switch case, tá? Então switch, aí tem aqui a expressão, eu já vou colocar aqui o end switch, tá bom? Bom, a expressão que a gente vai testar, né? A variável que a gente vai testar vai ser esse v' aqui. Então eu vou testar essa variável v'. Legal. Ele está fazendo um teste nessa variável. Aí a gente já coloca aqui os resultados, tá? Então, caso essa variável, então aqui, ó, caso essa variável seja igual a 1, faça o load. Então, load asterisco, vou dar aqui o from desse QVD. Caso tenha carregado, né, aquela tabela seja igual a 1, faça o load para mim desse QVD. Se não, caso aquela variável seja igual a 2, faço o load para mim desse QVD, só que só as 100 primeiras linhas. First 10. Opa, coloquei embaixo, vou colocar aqui em cima. First 10. Só as 10 primeiras linhas, tá bom? Caso a variável seja 3, então vou colocar aqui, ó. Faça para mim o load de outro QVD. Então, em vez de eu querer pegar o QVD de exemplo, né, eu estou analisando aqui que a minha primeira carga deu X. E eu quero que faça o load então de outro QVD e não desse QVD que eu já tenho pronto. Eu vou pegar aqui esse fato QVD. Então, vou carregar aqui esse fato QVD. Ok? Vou colocar aqui um asterisco para ficar mais fácil. Para ficar mais curto, né, as linhas de código aqui. Legal. Então eu tenho aqui, ó, se essa minha primeira carga ela tiver apenas uma linha, ele vai cair nesse load. Então ele vai fazer o load desse arquivo para mim. Se não, vai fazer o load desse arquivo. Se não, vai fazer o load desse arquivo, tá? Se o valor for igual a 3. Agora, se o valor ele não for nem igual a 1, nem igual a 2, nem igual a 3, né, caso o valor dessa variável não seja nenhum deles, então por padrão, vou colocar aqui, ó. Por padrão, faça esse comando aqui. Então, load, vou colocar aqui first 100. Se não, pegue para mim só as 100 linhas desse QVD, tá? Dentro de cada case aqui, dentro de cada um dos cases, você pode colocar uma lista de comandos, tá? Aqui eu estou colocando só um comando de load, de carga, mas você pode colocar a sua sequência de comando aqui, tá bom? Não precisa ser só um load. Pode ter mais linhas aqui de carga de dados, de tratamento, de left, alguma coisa assim, tá? Você pode estar fazendo isso. E é dessa forma que funciona meio que basicamente a função switch case, tá? Vou dar aqui um drop table ft. E aqui a gente vai analisar o modelo, ó, que nem essa carga de dados aqui, ela vai resultar para mim apenas em uma linha, né? Então vou dar até um trace aqui para a gente pegar o resultado da variável. Vou colocar aqui igual, ponto e vírgula, resultado de linhas, e vamos colocar a variável aqui que é essa v'. Beleza? Então vamos rodar a carga de dados. Vocês vão ver que quando ele chega nesse case igual a 1, ó, ele deu o load do case igual a 1, tá vendo? Ele não passa pelos outros. A função, ela bateu aqui, né? Resultado igual a 1, deu esse load aqui,
matou as outras opções, né, e já seguiu o seu script para a próxima fase, tá bom? Vou dar aqui o first 2, por exemplo. Ó. O first 2 ele vai dar o resultado, né, ele vai carregar essa linha aqui apenas com 2 linhas. Então ele vai bater nesse case 2 aqui, ó. Tá vendo? Ele carregou, ó, carregou com 2 linhas, né? Aí tem aqui a frase, resultado de linhas 2. E depois ele seguiu, né, com o script. Ele foi lá no case e analisou, ó, a primeira tabela tem só 2 linhas, então vou carregar só 10 linhas, né? Que é o comando que eu coloquei aqui, ó, carregar só as 10 linhas, tá bom? Vou colocar aqui para ele carregar 20 linhas. No caso aqui eu não tenho nenhuma opção, né, que seja de 20 linhas. Então ele vai cair nesse default aqui. Se esse meu teste aqui não bater com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, então ele vai resolver para mim como se fosse uma carga padrão, né? Ele falou, não bateu com nem o 2 nem com o 3, então eu vou dar a carga padrão para você, essa opção que você deixou padrão aqui de carregar 100 linhas. Vou dar a carga de dados, a gente vai ver aqui no script, ó, o resultado deu 20 linhas da primeira tabela, então ele bateu aqui no default, ó, carregou a tabela fato com 100 linhas, tá bom? Então, esse é o teste do switch case, tá? Ele é bem parecido com o if. Quando você tem muitas opções assim, e as opções são meio que sequenciais, né? É mais performático você usar o switch case do que colocar if, se bater isso, se não if de novo, né? Encadear vários ifs, tá? No caso aqui o switch case ele fica mais performático, tá bom? É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Para quem é do grupo de alunos, a gente continua se falando lá no grupo de alunos, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!